Você já ouviu falar de uma criatura tão assustadora que até mesmo cientistas renomados já relataram terem se deparado com ela de uma forma perturbadora? O que mais intriga é que a maioria das pessoas que a encontram, na verdade, acabam não conseguindo vê-la nitidamente. Pois é, no alto das montanhas da Escócia, mais especificamente no pico de Ben Macdui, existe um mistério que assombra montanhistas e caçadores de lendas há mais de um século. E galera, estamos falando simplesmente de algo que mistura fenômenos psicológicos, condições climáticas extremas e quem sabe até algo sobrenatural. O temido Grande Homem Cinzento, ou como é chamado em gaélico escocês, Enfiar Lightmore. Relatos sobre essa entidade descrevem uma presença gigantesca com mais de 3 metros de altura, braços longos, ombros largos e um corpo incrivelmente magro, quase esquelético. Alguns dizem que sua pele e seus cabelos são escuros, enquanto outros afirmam que ele é mais uma sombra, uma silhueta fantasmagórica que se mistura com a neblina densa da montanha. Mas o mais assustador, pessoal, é que na maioria das vezes ninguém realmente o vê com clareza, mas a sensação que as pessoas passam, essa é algo de outro nível. As pessoas relatam uma sensação esmagadora de medo, calafrios repentinos e a nítida impressão de que estão sendo seguidas, como se uma presença invisível estivesse a poucos passos de distância, imitando seus movimentos, caminhando logo atrás. Em vários desses relatos, os alpinistas ouvem sons de cascalhos sendo esmagados, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando logo atrás deles, acompanhando cada passo, mesmo quando não há mais ninguém por perto. E apesar de tudo isso, o número de testemunhas que afirma ter visto o Grande Homem Cinzento com os próprios olhos é extremamente pequeno. A maioria das experiências são puramente sensoriais, psicológicas ou até mesmo espirituais, o que só aumenta ainda mais o clima de mistério e tensão que envolve essa história. Mas antes da gente continuar, se você gosta de vídeos de mistério como esse, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e também compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que gosta dessa vibe misteriosa, de curiosidades e também uma vibe mais científica, digamos assim. Sério, tem muito conteúdo legal chegando aí pra vocês, eu prometo isso, fechou? O meu nome é Vitor Gabriel, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo ao canal É Sério Isso e bora pro vídeo? Bem, se você acha que essa história é só fruto da imaginação de algumas pessoas, é hora de ouvir as experiências dos próprios cientistas. Um dos relatos mais conhecidos é o do cientista e montanhista Norman Cooley, que em 1891 fez um relato que até hoje é referência quando o assunto é essa criatura. Segundo ele, enquanto escalava o Ben Macdui, começou a ouvir sons estranhos de passos atrás de si, mesmo sabendo que não havia mais ninguém naquela região da montanha. Ele descreveu o pânico crescente, a sensação de perseguição e como no final das contas foi forçado a descer a montanha o mais rápido que pôde, sem nunca conseguir ver quem ou o que o seguia. Norman Cooley só decidiu contar essa história publicamente muitos anos depois, mas quando finalmente falou, outros montanhistas que já haviam passado por experiências parecidas começaram a se manifestar também, relatando exatamente as mesmas sensações, passos atrás deles, medo paralisante e um forte desejo de fugir imediatamente dali. Além disso, galera, alguns exploradores que se aventuraram por lá afirmam ter encontrado pegadas gigantescas com marcas estranhas no solo que nunca conseguiram explicar. Essas pegadas são uma das poucas evidências físicas que reforçam a crença de que, de fato, algo desconhecido pode habitar aquele lugar. E para quem acha que o Grande Homem Cinzento é só uma lenda isolada, saiba que existem outras figuras mitológicas semelhantes, como o Brenin Lewed ou o Rei Cinzento, da mitologia galesa. Assim como o Enfiar Lightmore, o Brenin Lewed também é descrito como uma entidade sem forma definida, que usa a névoa como manto e que caça viajantes desavisados nas montanhas do país de Gales. A diferença é que, segundo a lenda galesa, ele é ainda mais cruel e tem um foco especial em caçar crianças. A verdade sobre o relato de Norman Cooley e a experiência dos irmãos Welsh. Gente, quando falamos dos avistamentos do Grande Homem Cinzento, não tem como começar de outro jeito senão realmente aprofundando no primeiro relato oficial, aquele que realmente trouxe esse mistério à tona e que até hoje é considerado um dos testemunhos mais impactantes envolvendo essa criatura. Cooley era um respeitado professor de química, membro da prestigiada Royal Geographical Society e um dos mais renomados alpinistas de sua época. Ou seja, não era uma pessoa propensa a fantasias ou histórias exageradas. O encontro dele aconteceu em 1891, mas só foi divulgado publicamente mais de 30 anos depois, em 1925, durante uma palestra para o clube de montanhismo de Cairngorm. Sério, é muito estranho pensar que Cooley ficou em silêncio todo esse tempo, você não acha? Mas tem uma explicação. E adivinhem, medo de ser ridicularizado.
Bem, Cooley sabia o quanto a sua reputação acadêmica poderia ser afetada caso ele contasse essa história antes de estar pronto para lidar com as críticas. Na palestra, ele descreveu com riqueza de detalhes a experiência que teve enquanto caminhava sozinho pelo ponto mais alto do Ben McDough, completamente envolto pela neblina. Ele disse que durante a descida começou a ouvir sons que a princípio tentou racionalizar, achou que eram apenas ecos dos próprios passos. Mas logo percebeu que havia algo estranho, algo que a ciência não conseguia explicar tão facilmente. Segundo o relato de Cooley, a cada poucos passos que ele dava, ouvia um estalo, depois outro, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando logo atrás dele. E galera, os passos que ele ouvia pareciam ter um intervalo muito maiores do que os seus, como se aquela coisa tivesse pernas muito longas e estivesse dando passos 3 ou 4 vezes maiores que um ser humano normal daria. A princípio, ele tentou manter a calma, repetindo para si mesmo que era apenas a sua mente pregando peças, talvez um fenômeno acústico causado pela neblina. Mas, conforme continuava andando, o som persistia, os estalos atrás dele não paravam. E de repente, o que era um incômodo psicológico virou algo muito aterrorizante. Cooley descreveu que, tomado por um medo incontrolável, ele simplesmente entrou em pânico e começou a correr, às cegas, tropeçando entre as pedras por vários quilômetros, até alcançar a floresta de Huff Marshes, uma distância de pelo menos 6 a 8 quilômetros. E mesmo depois de escapar daquela região, o medo não o abandonou. Como eu disse, durante anos, Cooley evitou falar sobre o que viveu, mas quando ele realmente teve coragem para falar, é claro que o impacto foi imediato, galera. A publicação do relato de Cooley na imprensa local gerou uma verdadeira comoção. O caso chamou a atenção de toda a comunidade montanhista da Escócia e pela primeira vez, o nome Grande Homem Cinzento começou a se espalhar como uma espécie de um mito atual. E o que era de se esperar aconteceu. A partir daquele momento, outras pessoas que tinham medo de serem taxadas de loucas começaram a relatar experiências semelhantes. Inclusive, um outro alpinista chamado Hugh Welsh revelou que ele e seu irmão, durante uma escalada ao Ben McDough em 1904, passaram por uma situação igualmente aterradora. Segundo Welsh, durante o dia e a noite inteira, os dois ouviram passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando sobre cascalho encharcado de água. Eles relataram uma sensação constante de que havia algo por perto, uma presença invisível, acompanhada por um sentimento de medo profundo e uma apreensão que eles não conseguiam explicar. Esses dois relatos, o de Cooley e o de Welsh, serviram como base para que o mito do grande homem cinzento ganhasse força. E a partir desse momento, o número de testemunhas só aumentou, e o que antes era um segredo guardado nas montanhas, agora virou um dos maiores mistérios paranormais da Escócia. O relato de Pete Danchan e os testemunhos de Richard Frere. Avançando um pouco no tempo, chegamos ao ano de 1945, em plena Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o Ben McDough servia como cenário para diversos treinamentos de resgate em áreas montanhosas, organizados pelas forças britânicas. E galera, foi justamente em uma dessas missões que outro relato impressionante veio à tona. O protagonista dessa história foi Pete Danchan, um socorrista especializado em operações de resgate nas montanhas da Escócia. Ele estava acostumado a lidar com situações extremas, clima imprevisível e os perigos naturais típicos de regiões como as Cardians. Mas o que ele viveu naquele dia foi algo que nenhuma formação militar ou técnica poderia ter preparado. Durante uma patrulha de rotina, Pete Danchan começou a perceber que a atmosfera ao redor dele estava mudando de forma repentina e estranha. Uma neblina extremamente densa começou a se formar, cobrindo tudo à sua volta, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Sendo bem sincero, até aí nada fora do comum para quem conhece as montanhas escocesas, mas o que veio a seguir, isso sim transformou aquela experiência num verdadeiro pesadelo. Danchan relatou ter começado a ouvir ruídos estranhos, sons que ele não conseguiu identificar, nem relacionar com nenhum fenômeno natural conhecido. E logo depois sentiu uma pressão inexplicável ao redor do pescoço, como se algo invisível estivesse tentando sufocá-lo, ou como se o próprio ar ao seu redor estivesse ficando mais pesado, mais denso, quase impossível de respirar. Tomado por um medo avassalador, ele fez o que qualquer ser humano faria diante de uma situação dessa. Simplesmente fugiu dali o mais rápido que pôde, sem olhar para trás e sem tentar descobrir o que exatamente estava provocando tudo aquilo. E pessoal, o mais interessante é que Pete Danchan não foi o único a relatar acontecimentos estranhos naquela época. Um amigo próximo dele, o alpinista e escritor Richard Frere, também teve sua própria experiência sobrenatural nas encostas do Ben McDough.
McDui. Alguns anos depois, em 1948, Frere declarou ter sentido uma presença, algo que ele classificou como totalmente abstrato, mas intensamente real. Ele chegou a dizer que, embora não tivesse visto nada com os próprios olhos, a impressão que teve era de que havia alguma coisa enorme e invisível o observando, cercando-o, como se a própria montanha estivesse viva e ciente da sua presença ali. E os relatos não param por aí. O próprio Frere também contou sobre um terceiro episódio, envolvendo um amigo em comum dele e de Densha, um homem que também por medo de exposição e ridicularização preferiu permanecer anônimo. Sério galera, eu não sei vocês, mas independente do que acontecesse, assim que eu saísse vivo de uma experiência louca como essa, eu faria questão de contar pra todo mundo, e quem duvidasse de mim, eu viraria pra ela e falava, pô, vai lá então, né, sente na pele como é que é e depois me conta como é que foi. E vocês? Enfim, esse amigo decidiu acampar sozinho nas encostas do Ben McDui. Durante a noite, foi despertado de um sono profundo por uma sensação incontrolável de pavor, um medo quase instintivo, como se a sua vida estivesse prestes a acabar. Tomado por esse sentimento, ele reuniu coragem para olhar para fora da barraca, e o que viu ficou gravado na memória dele para sempre. Uma figura enorme, com cabelo escuro, parada, imóvel, perfeitamente recortada pela luz da lua, observando-o do lado de fora da barraca. O homem não teve dúvidas, reuniu suas coisas no desespero e abandonou o acampamento no meio da madrugada, disposto a fazer o que fosse preciso para sair daquela montanha o mais rápido possível. O relato de Alexander Tennion, o homem que atirou no grande homem cinzento. Se os relatos anteriores já foram assustadores para alguns de vocês, esperem até ouvir o que aconteceu com o naturalista e montanhista Alexander Tennion em 1943. Para você ter uma ideia, esse foi talvez um dos encontros mais intensos e dramáticos envolvendo o grande homem cinzento, e o único até onde se sabe em que alguém realmente sacou uma arma e abriu fogo contra a misteriosa entidade. Alexander Tennion era conhecido por ser um homem prático, observador e com profundo conhecimento da natureza. Como naturalista, ele passava dias explorando as montanhas, estudando o comportamento dos animais, a vegetação e os fenômenos meteorológicos. Ou seja, era alguém acostumado com os sons e perigos de uma região macabra, digamos assim, como as Cargans. O encontro dele aconteceu enquanto ele estava em uma licença militar, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele aproveitou os 10 dias de folga para fazer o que ele amava, escalar sozinho as montanhas escocesas. Naquela tarde de 1943, enquanto subia até o topo de um monte de pedras no Ben McDui, ele percebeu que a neblina estava se espalhando rapidamente pela região do Lewry Gru, um desfiladeiro profundo e famoso na área. A visibilidade caiu drasticamente e junto com a névoa veio uma atmosfera sombria e opressiva, algo que ele descreveu como um peso no ar, como se a própria montanha estivesse sufocando quem ousasse permanecer ali. O vento ficou mais forte, cortante, batendo com violência nas rochas, e foi então que os sons começaram. Segundo Tennion, ele ouviu passos altos, claros, fortes, que ecoavam pela névoa. Primeiro um, depois outro e mais outro. E o mais assustador é que esses passos vinham na direção dele. Num dado momento, uma figura estranha, indefinida, surgiu na névoa. Ele mal conseguiu distinguir o que era, mas antes mesmo de ter tempo de reagir, a forma pareceu recuar rapidamente e logo em seguida avançou contra ele, como se fosse atacá-lo. E galera, a gente pode falar que foi um momento de puro instinto de sobrevivência. Tennion, que levava consigo um revólver calibre 38, não pensou duas vezes. Sacou a arma e disparou 3 vezes, diretamente contra aquela figura. Ele descreveu que mesmo com os tiros, a sensação de perigo não diminuiu. Tomado pelo medo, virou-se e fugiu desesperadamente pela trilha, descendo a montanha numa velocidade que, segundo ele mesmo, jamais conseguiu superar em nenhuma outra ocasião da vida. Anos depois, ao publicar o seu relato na revista The Scots, Tennion foi bem direto ao responder a pergunta que todo mundo queria fazer. Era realmente o Fear Light More? E a resposta dele foi simples e assustadora. Francamente, acho que era. Esse relato chama a atenção por alguns detalhes cruciais. Primeiro, galera, o fato de que Tennion era um homem treinado, acostumado a lidar com situações de risco, e mesmo assim, entrou em pânico. Segundo, a intensidade do medo, a reação de atirar e a certeza de que mesmo armado não sentia seguro contra o que estava enfrentando. E por último, a coragem de tornar público um relato como esse, num tempo em que histórias sobrenaturais eram tratadas com muito ceticismo e até deboche. As pegadas misteriosas de John Rennie. Quando falamos do grande homem cinzento, um dos grandes mistérios que sempre cercou essa entidade foi a falta de evidências concretas. Apesar de tantos relatos assustadores ao longo dos anos, ninguém jamais conseguiu tirar uma foto clara da criatura. E até mesmo vestígios físicos, como pegadas, são raríssimos, quase inexistentes. Mas existe uma exceção
curiosa, e ela envolve o fotógrafo escocês John Rainey. Durante uma de suas expedições na região do Whale Spey, nas proximidades do Ben Macdui, Rainey se deparou com algo que à primeira vista parecia ser a tão aguardada prova física da existência do grande homem cinzento. Ele encontrou uma sequência de pegadas gigantescas com dimensões totalmente fora do comum, 48 centímetros de comprimento e 36 centímetros de largura. Para vocês terem ideia, galera, estamos falando de uma pegada que não se assemelha a nenhum animal conhecido da região e muito menos a qualquer ser humano. Mesmo comparando com os maiores calçados já existentes, aquilo era simplesmente colossal. Empolgado com a descoberta, John Rainey fotografou as pegadas, documentou o local e incluiu o material em um livro, na esperança de que aquilo finalmente trouxesse respostas, ou pelo menos reacendesse o debate sobre a possível existência do grande homem cinzento. Por um breve período, as imagens das pegadas circularam entre pesquisadores, entusiastas de mistérios e, claro, entre aqueles que já eram fãs das lendas das Skargans. Mas infelizmente, o que parecia ser uma prova irrefutável acabou tendo uma explicação muito menos emocionante. Após uma análise mais detalhada, Rainey chegou à conclusão de que as pegadas não eram o que ele imaginava. Na verdade, tudo indicava que elas tinham sido formadas por um fenômeno natural causado pela combinação de chuva e erosão na neve. A água, ao escorrer pelas encostas geladas, havia moldado o formato das marcas de forma totalmente aleatória, criando aquelas impressões gigantescas que mais pareciam pegadas monstruosas. E imagina só, galera, foi uma decepção para muitos. O próprio Rainey fez questão de corrigir o equívoco, deixando claro que até aquele momento nenhuma evidência fotográfica confiável do grande homem cinzento existia. Explicações. Depois de tantos relatos misteriosos e assustadores, fica a pergunta que não quer calar. Existe uma explicação lógica e racional para o fenômeno do grande homem cinzento? Ou estamos realmente diante de algo sobrenatural, que desafia a compreensão humana? A verdade, galera, é que ao longo dos anos, diversos pesquisadores, psicólogos e especialistas em fenômenos atmosféricos tentaram encontrar respostas científicas para esse mistério. Uma das teorias mais discutidas envolve o impacto psicológico que ambientes isolados e hostis podem ter sobre a mente humana. O Ben Macdui é uma montanha de condições extremas, temperaturas baixíssimas, ventos fortes, mudanças bruscas de clima e uma neblina que pode reduzir a visibilidade a poucos metros. Tudo isso cria o ambiente perfeito para desencadear sintomas como exaustão mental, alucinações auditivas e até visuais. Psicólogos sugerem que muitos dos relatos podem ser consequência de uma combinação entre estresse físico, isolamento prolongado e privação sensorial. Em situações assim, o cérebro pode interpretar de forma distorcida os sons naturais, como o barulho do vento, o deslocamento das pedras e até o eco dos próprios passos, mas as explicações continuam. Outro fator que chama a atenção dos cientistas é o infrassom. Esse é um tipo de som de baixa frequência, muitas vezes imperceptível ao ouvido humano, mas que pode ter efeitos intensos no corpo e na mente. O infrassom pode ser gerado pelo próprio vento, principalmente em regiões montanhosas com desníveis acentuados. E sabe o que ele pode causar? Ansiedade, sensação de pânico, calafrios, náuseas e até aquela impressão de que tem alguém te observando. Ou seja, é totalmente possível que boa parte daquelas sensações descritas pelas testemunhas, como os arrepios, o medo intenso e também o desconforto inexplicável, sejam causados por esses sons de baixa frequência, sem que as pessoas percebam. E quando o assunto são as visões de figuras gigantescas, existe uma explicação óptica igualmente fascinante. Esse fenômeno acontece quando o Sol está em um ângulo específico, o chamado espectro de Broken, também conhecido como espectro da montanha, e a sombra de uma pessoa é projetada contra uma nuvem ou banco de névoa, criando a ilusão de uma figura humanoide enorme, distorcida, com contornos assustadores e frequentemente rodeada por um halo de luz colorida. É um efeito visual impressionante, que já foi documentado em diversas partes do mundo, e que nas condições certas pode ser absolutamente aterrorizante para quem não sabe o que está acontecendo. Agora junta tudo isso, exaustão física, isolamento, infrassom, efeitos de luz e sombra e uma boa dose de medo psicológico. E pronto, temos a receita perfeita para criar um dos maiores mistérios sobrenaturais da Escócia. Mas, apesar de todas essas explicações científicas, a verdade é que o mistério do grande homem cinzento continua vivo até hoje. Muitos acreditam nas teorias racionais, outros preferem acreditar que existe mesmo alguma entidade, algum guardião invisível, espreitando os visitantes que ousam subir ao Ben Macdui. Mas e vocês, galera? Acho que tudo isso não passa de um combo de fenômenos naturais e também psicológicos, ou realmente existe uma entidade por trás, algo que foge totalmente da nossa compreensão humana? Enfim, fica super à vontade nos comentários que eu
vou ler um por um. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de também compartilhar com os amigos, fechou? Tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais, e eu vou nessa, porque tá escurecendo. Fui!